Muito boa noite, galerinha. Bora, Will, bora pra cima disso aí. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando na nossa aulinha básica de educação física e nutrição para leigos. Tentar adquirir um pouquinho mais de conhecimento nesse quebra-cabeça gigantesco que é o processo de emagrecimento, onde envolve inúmeras variáveis no processo de emagrecimento. Então vamos entrando aí, vamos entendendo o conceito. Hoje vamos falar sobre emagrecimento ativo e emagrecimento passivo, tá? O que engloba esses dois assuntos, o que significa ativo e passivo no processo de emagrecimento, tudo bem? Então vamos esperando a galerinha entrar. Quem tiver alguma dúvida pode ir mandando mensagem por enquanto eu não começo o assunto definitivamente, que eu estarei respondendo aqui primeiramente antes de começar o assunto, tá? Espero 2 a 3 minutinhos até a galera entrar. Fiz algumas anotaçõezinhas aqui para não esquecer o que eu posso falar em relação do emagrecimento ativo e passivo. E a gente vai mandando bola, né? E vamos fechar o domingo bem. Isso, conhecimento nunca é demais. Então, vamos falar apenas uma gotinha no meio do oceano no processo de emagrecimento. Só que é uma gota relevante, tudo bem? Então, basicamente, vamos falar sobre emagrecimento ativo e emagrecimento passivo. O que são essas duas palavras na minha área, né? Nesse processo de emagrecimento? A própria palavra já diz. Ativo é que você precisa de uma ativação, você precisa mudar o contexto da sua vida, exige tempo para você manter esse emagrecimento. E quando você para de fazer e realizar e executar esse emagrecimento ativo, o seu emagrecimento também para, né? Já o passivo é o oposto, né? Tá atrelado ao seu estilo de vida, não demanda muito tempo, não demanda muita energia e quando não tem como parar esse emagrecimento passivo, porque tá atrelado ao seu estilo de vida, então te dá um emagrecimento muito mais sustentável para o resto da sua vida. Então tem uma diferença entre ficar no emagrecimento ativo, porque você vai ficar precisando cultivar o emagrecimento o tempo inteiro. Já o emagrecimento passivo não, está atrelado ao seu estilo de vida. Então é um juros sobre juros, você vai mantendo o seu processo de emagrecimento naturalmente. Quando tem alguma eventualidade na sua vida que você precisa parar o seu emagrecimento ativo, você vai acabar engordando. Quando tem uma eventualidade no seu estilo de vida, você está no seu emagrecimento passivo, nada acontece, né? Infelizmente, muitas das pessoas estão no emagrecimento ativo, né? Aqueles que, quando para de uma vez, perde todo aquele processo e acaba engordando tudo, né? Um exemplo é exercício físico. Aeróbio é mais um emagrecimento ativo e musculação é um emagrecimento mais passivo, né? Por que isso? O ativo, o aeróbio, quanto mais você fizer, mais você realizar, mais calorias você vai gastar. Mas é aquele imediato, a curto prazo, período de tempo. Você fez, você vai gastar calorias, então aquilo vai resultar. Então você exigiu tempo, exigiu demanda. Então, se você parar, então para esse processo ativo. Já a musculação é um emagrecimento passivo. Ele não tem tantas calorias, não queima tanto quanto a caloria do aeróbio, mas só que ele tem um segredo. Ele aumenta o seu metabolismo. Como? Ganhando 1 kg de massa muscular, 2 kg. A massa muscular acelera muito o nosso metabolismo. Acelera em média 50 calorias por dia, né? Então, se você ganhar 3 kg de massa muscular, 50, 50, 50, 150 calorias você vai gastar passivamente, sem fazer absolutamente nada, só de ter adquirido de maneira ativa na musculação. Entenderam a diferença entre ativo e passivo? O ativo você vai gastar, você vai demorar, vai custar um tempo para você executar e gastar suas calorias. O passivo não, você vai construir uma vez e o seu corpo vai continuar gastando calorias por si só.
Quem entendeu mais ou menos esse processo, esse exemplo de ativo e passivo, manda um joinha ou encaminha um aviãozinho direcionando a galera para quem precisa ouvir isso. E muitas pessoas tentam, então eu vou fazer aeróbio para emagrecer, né? A principal função do treinamento aeróbio é fortalecimento cardiorrespiratório. Um dos principais sistemas do nosso organismo, fortalecer o coração e o pulmão e, consequência, vascularização. A consequência de queima calórica é secundário, terciário, quarta camada, quinta camada. A primeira camada de conhecimento que vocês precisam ter na cabeça do treinamento aeróbio é fortalecer o seu coração e seu pulmão. Eu acho que não tem mais, além do cérebro, né, não tem outros órgãos mais importantes, vitais para a nossa vida do que isso, né? Então o aeróbio faz o fortalecimento desses dois órgãos, desses dois sistemas primordiais para a saúde, o cardiorrespiratório, né? Onde a gente aumenta o oxigênio é vida para todas as nossas células e órgãos, tudo bem? Então é essencial ter essa diferença de emagrecimento ativo e passivo. Por quê? Se eu tenho a musculação, o passivo vai me segurar. Aeróbio, eu não vou conseguir permanecer fazendo aeróbio pro resto da vida. Então, no momento que eu parar de fazer aeróbio, o ativo, e eu não ter o passivo da musculação, eu vou acabar engordando tudo de novo. Então esse é um exemplo de ativo e passivo. Então tenha o estilo de vida fazendo o ativo, claro que é necessário, mas se preocupando mais com o emagrecimento passivo, aquele que se você tiver algum movimento brusco na sua rotina, na sua vida, não vai interferir, né? Um exemplo também é na alimentação, ativo e passivo da alimentação. Por exemplo, low carb, dieta cetogênica, são tudo emagrecimentos ativos, né? Onde você vai mudar o contexto do seu sistema para potencializar o emagrecimento. Vai potencializar? Vai. Mas e quando esse ativo passar, né? Então isso que é o grande baque, né? Você vai ter o resultado imediato, aí você vai achar essas dietas milagrosas, deuses que deu resultado, mas e depois o equilíbrio no emagrecimento passivo? Você não vai querer voltar para aquele equilíbrio de carboidratos, proteínas e lipídios, né? Então a dieta ela tem que ser muito bem interpretada pelo profissional de nutrição e muito bem, e nada de imediatismo com os clientes, né? Por quê? A low carb me emagreceu bastante. É o Deus soberano que me ajuda, que virou o meu metabolismo. Não, ela só deu estímulos diferentes que se você continuar por 2, 3, 4 meses, vai virar normal como qualquer outra dieta. Então por isso que você precisa ir para o emagrecimento passivo. O que é o emagrecimento passivo em relação à alimentação? Os equilíbrios dos macronutrientes, carboidratos, proteínas e lipídios. Você consegue de uma maneira passiva segurar esse processo de emagrecimento. Se você, uma eventualidade, poxa, eu não consigo fazer uma dieta boa porque meu estilo de vida mudou, comecei uma faculdade e minha vida está muito corrida. Então você não consegue ter o emagrecimento ativo, porque você vai ter que cortar algumas prioridades na sua vida. Já na alimentação do emagrecimento passivo, você já está atrelado o seu estilo de vida. Então você não precisa mudar, porque teve eventualidades, mas só que a minha base passiva está firme e forte. Então não vai acontecer quase nada com o meu metabolismo. Vocês estão pegando a ideia entre emagrecimento ativo e emagrecimento passivo, né? Ativo é aquele que demanda tempo, né? Que é por ativação. Você precisa sair da sua rotina para tentar buscar o emagrecimento, né? Então, um outro exemplo é uma pessoa que treina demais e come demais. Então, essa pessoa está no emagrecimento completamente ativo. Se ela quebrar esse ativo de treinar, ela continua comendo demais, então ela vai despencar e aí ela vai acabar engordando, né? Esse é um famoso emagrecimento ativo. Você não vai dar merda uma hora ou outra. Você parou até 2 dias. Se você parar de gastar 3.000 calorias em 3 treinos do ativo, você come demais, vai vir, vai ficar superávit e vai acabar engordando, né? Então a gente precisa de uma maneira mais passiva no emagrecimento. Como é que é a maneira mais passiva? Diminuir a dose de alimentação e dosar a dose de treino. Aí esse emagrecimento fica muito mais passivo e muito mais sustentável.
Quem é que não conhece ou quem não é essa galera que treina demais e come demais e acaba emagrecendo, mas aí quando para de emagrecer, quando para de treinar, fica surtado, né? Não posso parar de treinar porque eu vou engordar, justamente porque a alimentação tá ativa também, né? Quando deveria estar passiva. Quem é que já se identificou nessa fase, né? É bem difícil isso. Então você tem que investir muito mais no seu emagrecimento passivo, atrelar o seu estilo de vida, do que investir no seu emagrecimento ativo, que demanda energia, demanda tempo, entre outras, né? Outro exemplo que eu posso dar, alguém quer dar algum exemplo de ativo ou passivo para ver se assimilou o que eu estou querendo dizer em relação ao emagrecimento? Outro, emagrecimento ativo que a gente pode utilizar são cirurgias, lipoaspirações, né? Vai precisar de dinheiro, vai precisar de tempo e vai precisar recuperação, vai precisar de tudo. É o emagrecimento ativo. Mas você consegue segurar esse emagrecimento ativo? Era muito mais fácil você investir no emagrecimento passivo, né? Além de todas as outras consequências cirúrgicas que podem trazer. Então, o que a gente aprendeu? Não dá para ficar só no emagrecimento ativo. A galera tá ficando muito nisso, aí quando ela para de exercitar, responsabiliza o exercício porque parou de exercitar, né? Quando na verdade pode ajustar outros fatores passivos, como alimentação, hidratação, sono, né? Outra coisa de emagrecimento passivo é o sono, né? Todos os processos anabólicos no nosso organismo ocorrem durante o sono. O que são anabólicos? São hormônios positivos. Então, se a gente não tem um sono bom, a gente já começa a retardar nossa quebra de gordura já desde o sono. Nossa quebra de gordura começa a ficar mais lenta, né? Então, se você tiver esse investimento passivo no processo de emagrecimento, já é um caminho andado. Se você já tiver um investimento passivo de hidratação, já é meio caminho andado. Se você tiver um ambiente passivo de nutrição, já é um caminho andado. Tenta fugir um pouquinho dos investimentos passivos no processo de emagrecimento. Suplemento, aeróbios sem limites de tempo, aquele que satura e que você gasta bastante energia no processo de emagrecimento. Tudo bem, pessoal? Ficou alguma dúvida aí? Deu para entender todo o processo? O que é emagrecimento ativo e passivo? Vai mandando uma mensagem aqui e vê em qual vocês estão identificados, mais no emagrecimento ativo ou mais no emagrecimento passivo, aquele mais natural, aquele que você tá atrelado ao seu ambiente, ao seu estilo de vida, né? Então, para quem entrou agora, emagrecimento ativo são aqueles emagrecimentos que você demora tempo, gasta dinheiro, gasta energia para manter esse emagrecimento. Já o emagrecimento passivo é aquele que está atrelado ao seu estilo de vida e que não vai sofrer tantas as consequências das mudanças bruscas ambientais, físicas ou emocionais do seu estilo de vida, tudo bem? Então, muitas das pessoas estão com o estilo de vida de emagrecer de maneira ativa, gastando demanda, tempo, dinheiro, suplemento, remédio, tá todo mundo nesse emagrecimento ativo, quando na verdade o passivo está sendo deixado de lado e quase ninguém aplicando, né? Então esse conceito é bem relevante no processo de emagrecimento e a maioria das pessoas estão nesse processo. O problema, Vinícius, é a refeição da noite. O que fazer, o que comer para não perder o treino que fiz na academia. Cara, essa questão não é tão simples assim, né? Envolve tantas outras coisas, né? A refeição da noite tem que ser constituída naturalmente com os 3 macronutrientes básicos, né? Carboidratos, proteínas e lipídios. Mas só que se você for uma pessoa que consumiu excesso de carboidratos, não é recomendado tanto carboidrato. E o que comer para não perder o treino? Aqueles macronutrientes, que hora você vai treinar, o que você comeu anteriormente. Então precisa que um profissional nutricionista avalie todo o contexto para saber isso, né? Mas o problema, eu acredito que não esteja só no jantar, né? Pode estar
em todos os outros componentes do seu dia. Mais alguma dúvida, pessoal? Aula simplesinha, básica, cada domingo de 15 a 30 minutos vou trazendo conhecimentos específicos no processo de emagrecimento, né? Aqueles mais paraleigos que não conhecem exatamente o processo, que queiram se identificar, que queiram pegar alguma pecinha no processo de emagrecimento, porque eu acho que é um dos maiores quebra-cabeças tá na atualidade, porque são muitas peças que precisam ser juntadas na hora e no momento certo. Não adianta ter uma peça e não ter o momento certo, que vai dar ruim no processo de emagrecimento, né? Cada um tem o seu, são posso supor, mais de 100 variáveis, ou seja, 100 peças no processo de emagrecimento para você ajustar no seu ritmo. Cada um tem o seu, tudo bem? Quem tiver, eu gostaria de me desafiar com perguntas, podem me mandar perguntas que eu estarei solucionando cada uma delas com o maior prazer, e eu quero ser desafiado com o meu conhecimento, tá? Então, para quem não conhece, eu tenho um serviço de consultoria online que eu prescrevo tudo isso, encaminho tudo na hora e no momento certo para vocês e os meus alunos, né? Não adianta querer uma estratégia se você não sabe qual é o caminho e qual é o mais recomendado a ser seguido. Precisa de uma orientação. O low carb pode ser uma boa estratégia na hora para uma pessoa, só que não pode ser para outra pessoa. Então essa consultoria, ela te direciona para o caminho correto da situação, né? Qual é o caminho que você deve ser seguido, a hora e o momento certo. Não adianta você fazer um treinamento de força com déficit calórico. É isso que a galera não consegue entender, né? O mais recomendado é um treinamento cardiorrespiratório com déficit calórico. Então isso que a consultoria está englobado. Pegar as variáveis e usar a hora e o momento certo para potencializar ou até acertar o seu resultado. Tudo bem, galerinha? As vagas estão abertas até o dia 10, se eu não me engano, tem 10 vagas. E eu posso só entrar em contato comigo que eu faço todas as explicações em relação à consultoria. Uma conhecida só faz dieta low carb e treina muito, só corrida. Ela sempre comenta que quando fica sem treinar, 15 dias acaba engordando uns 3 quilos. Ela está no modo ativo, exatamente. Ela está no emagrecimento totalmente ativo em relação à alimentação e em relação a exercício físico. Ficou no emagrecimento ativo, então subiu os índices de calorias gastas no exercício, mudou o contexto natural que tirou o carboidrato, então fez o emagrecimento ativo. Quando parou, aí que veio o besterol, né? Cadê o passivo para sustentar? Cadê a contagem de calorias naturais do seu estilo de vida, né? Cadê a musculação para aumentar o metabolismo e deixar gastar por si só? Então, essa caiu no conto do vigário, né? Foi para o emagrecimento ativo, teve o resultado até rápido no curto prazo, mas ao longo prazo ela vai penar, né? Porque carboidrato, essa estratégia low carb é para ficar no máximo 20, 15 dias, que são mais para pessoas que consumiram bastante carboidratos. Então a pessoa vai lá, poxa, você comeu bastante carboidrato, então vamos reduzir para mínimo para você comer menos carboidrato e depois a gente voltar na normalidade do carboidrato, né? Mas como tem os espertões da nutrição, nossa, deu super certo, vou segurar essas low carb pro resto da minha vida, né? Low carb é um estímulo para se dar e não um estilo de vida a se seguir, né? Espaços e períodos curtos de tempo para dar um choque de realidade para o seu organismo e depois voltar à naturalidade. Para isso que servem essas estratégias de alimentação. Não é para ser estilo de vida nenhuma dessas dietas avançadas, né? Cetogênica não é estilo de vida, é estímulo. Todas essas alimentações são estímulos e isso que a galera não consegue identificar essa diferença entre os termos, né? Entre estímulo e estilo de vida. O estilo de vida qual é? O equilíbrio entre carboidratos, proteínas e lipídios, né? E o estímulo é low carb, cetogênica, dieta do ovo, dieta da lua, né? Mas como ela acaba sendo a gloriosa,
a pica das galáxias, né? Nossa, vou fazer, salvou minha vida. Aí quando vai ver, depois a longo prazo, ó, deu mais ruim e acaba responsabilizando Deus e o mundo, né? Então, mais alguma pergunta em relação a exercício e alimentação? Já me prolonguei um pouquinho, espero que vocês tenham entendido o conceito de ativo e passivo, né? É bem bacana, mas a galera só pensa no emagrecimento ativo, enquanto as pessoas deveriam focar no emagrecimento passivo, né? Ter um controle maior, ter um conhecimento. Ok, galerinha? Espero muito que tenha gostado, né? Mais uma aulinha do Vini Vral, conhecimento de educação física e nutrição para leigos. Lembrando que as vagas da consultoria estão abertas. Quem tiver interesse, só mandar a mensagem no meu inbox que eu estarei disposto a ajudar não só na consultoria, mas caso você tenha alguma dúvida particular, só entrar em contato comigo que eu faço questão de ajudar vocês e tentar vencer essa onda gigantesca de doenças crônicas, de autoaceitação que tá vindo, que eu falo bastante no meu history, tá legal? Nenhuma dúvida, né? Me testaram um pouco, paciência, é o melhor que nós temos hoje. 8 pessoas, 7 pessoas procurando conhecimento, isso aí. Galerinha, um beijão para todos, uma ótima noite, um bom final de semana, início de semana para vocês. Foco na missão e vral! Valeu, galerinha!